Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Tricolor. Fica aí que está começando o Resenha Express com bastante informação sobre o jogo de hoje, hein? É isso aí, galera. Resenha Express chegando. Eu peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajude a crescer. Quem puder também, não se esqueça de deixar um hype nesse vídeo. O hype faz o conteúdo ser distribuído a mais pessoas, então não esqueçam do hype aí, tá bom, galera? Vamos lá, vamos falar de Fluminense. A gente tem informações importantes do Flu do jogo de hoje. Vamos falar sobre nossos adversários, mas iniciando aqui, a gente vai falar sobre Paulo Henrique Ganso, uma informação vinda aí da assessoria de comunicação do Fluminense, dá conta de que o jogador teve uma lesão na panturrilha grau 2, tá? Hoje, mais tarde, a gente vai ter maiores detalhes do tempo que se espera com o jogador, de recuperação para o jogador. Mas o que a gente pode trazer para vocês é que a lesão não foi tão tranquila assim, foi uma lesão grau 2 na panturrilha, que pode afastar o jogador por um tempo aí dos gramados, né? Ele tem que recomeçar todo aquele trabalho de preparo. A gente não tem um tempo hábil para trazer de afastamento, mas com certeza não vai ser uma coisa tão simples assim. É uma pena aí para o Paulo Henrique Ganso, ele vinha tentando se recuperar do tempo perdido na pré-temporada por conta do problema cardíaco, e agora vem uma lesão como essa, que atrapalha mais ainda a carreira do jogador. Tá difícil pro Ganso aí, hein, galera? Muito difícil. Dando sequência aqui, galera, o Fluminense viajou lá para a Argentina, e tendo em vista que ele viajou para a Argentina, alguns jogadores não foram relacionados. Obviamente, não dá para relacionar todo mundo, mas a gente vai colocar aqui para vocês a relação dos jogadores que foram para a Argentina, para vocês terem uma ideia aí. Ó, e os jogadores que estão lá, né, que foram lá para a Argentina para a partida contra o Lanús, são essa daí, ó. Goleiros Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Laterais, René Guga, Júlio Fidelis e Fuentes. Zagueiros, Freitas, Ignácio, Manuel e Thiago Silva. Volantes, Hércules, Nonato, Martinelli, Bernal e Lima. Meias, Lúcio Acosta. E atacantes, Keno, Serna, Cano, Soteldo, Canóbio, Everaldo, Riquelme e Felipe, John Kennedy. Lembrando que dessa lista, 2 jogadores terão que ser cortados. Antes de falar sobre quem terá que ser cortado, nós vamos trazer para vocês aqui uma outra situação aqui importante, né, que tem a ver com o Santi Moreno. Santi Moreno não viajou, vocês não vê aí o nome do Santi Moreno nessa relação. E por que o Santi Moreno não viajou, galera? É o seguinte, informação que a gente obteve interna, né, consultando pessoas dentro do clube. Eu consultei uma pessoa da assessoria de comunicação, e a informação que foi dada a mim foi o seguinte: olha, o motivo foi técnico, apenas técnico, não tem nada além de motivação técnica. E eu perguntei, como assim? O jogador foi contratado para resolver a vida do Fluminense, era um jogador que era importante na MLS, no clube dele, precisa de rodagem, né? Jogou apenas 2 partidas só com a camisa do Fluminense. E aí a pessoa disse assim: Quintela, o jogo é um jogo levado com muita importância, ainda mais sendo na Argentina, e o Renato quer contar com o que ele tem de melhor e quer contar com o máximo de jogadores possíveis. Quem está indo para o jogo hoje, todos os jogadores que estão indo para o jogo hoje estão em condição de jogar. São jogadores que ele precisa apontar e falar assim, ó, vem, e o cara entrar em campo e resolver. E ele, no entendimento da comissão técnica, o Santi Moreno está muito abaixo, né? A partida anterior que ele fez mostrou que ele estava meio que sem sintonia com o que estava acontecendo no campo. O Renato vem já avaliando o jogador e tendo em vista a má atuação na partida contra o Corinthians, em que ele ficou muito alheio ao que estava acontecendo no campo. Isso foi informação que me passaram. O Renato entendeu que era melhor deixá-lo no Rio treinando, porque ele não seria tão útil viajando para a Argentina. Galera, vocês lembram o que eu falei no pós-jogo? Eu disse o seguinte, que o Santi Moreno não podia se esconder do jogo. Tudo bem que ele está em fase de adaptação, é normal, a gente tem que entender, isso faz parte do processo, ele está se adaptando, mas ele não poderia jamais se esconder. Quando eu falo não poderia jamais se esconder, é o quê? Pegar a bola, dar o toquinho para um lado, toquinho para trás, para não se comprometer com uma tentativa de drible, uma tentativa de jogo vertical. Por quê? Porque isso para o treinador conta muito, e o Renato é um treinador que já mostrou isso. Para pegar implicância com o jogador não custa muito, né? Então o jogador com o Renato ele tem que ser ousado, ele tem que tentar.
O Acosta chegou já tentando, dando passe de infiltração, se projetando, errando passe, mas tentando. E o Santos Moreno não, ele não tentou um drible sequer no jogo. Eu mostrei para vocês aqui as estatísticas de SofaScore, ele não deu um drible na partida contra o Corinthians. Então ele tem que rever isso. O Renato é um treinador complicado, implicante, e se ele ficar nessa, ele não vai ter oportunidade, tá? Enfim, vamos pro próxima notícia, que é o Lanús. Galera, como joga esse time do Lanús? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu trazer algumas informações sobre o Lanús para vocês, e eu quero colocar aqui de cara para vocês a provável escalação do Lanús, tá? E falar sobre esses jogadores aí, ó. O Lanús joga num 4-2-3-1, tá, galera? E a provável escalação que eu acho que deve ir a campo é essa daí, ó, com o Morgantini na lateral direita, esquerdo na zaga, o Munhoz e o Marcite, o meio de campo, o Medina, o Cardoso, né? O Segovia, o Moreno e o Sálvio, e o Bol no ataque, tá bom? E assim, falando sobre esses jogadores, quem são os caras aí perigosos desse time do Lanús, né? Eu destacaria aí o Moreno, um meia muito bom jogador, um meia atacante de velocidade que chega muito à frente, tá? É um jogador de 30 anos, um jogador que teve, no início da sua carreira, uma expectativa muito grande para ele como jogador. Lá ele iniciou no próprio Lanús, ele passou até pelo Curitiba aqui no Brasil, jogou no Atlanta, mas o Moreno não conseguiu, na carreira dele, decolar, né? Eu lembro que a época ele chegou a ser até pretendido pelo Boca Juniors, que teve interesse nele, depois teve um time da Europa, enfim, ele nunca foi um jogador que vingou, mas é um bom jogador, um camisa 10, que chuta pro gol de fora da área, ataca muito espaço. Dos lados, você tem o Sálvio, que é um ponta-direita, muito veloz também, de muita velocidade, é um ponteiro mesmo, tá? E o Segovia, que também é um ponta, não é um meia, é um atacante de fundo. Esse time do Lanús gosta muito de usar o fundo do campo para fazer suas jogadas. É um time que tem isso como característica principal, fazer jogadas de fundo. Os laterais, o Martite até sobe um pouco mais, mas o Morgantini ele é mais fixo, não é de subir tanto. O Lanús opta mais por usar esses jogadores de meio de campo aí, o Medina e o Cardoso, como apoio para os pontas, e não os laterais, né? E o Bol é um centroavante muito perigoso, artilheiro do time na temporada com 7 gols, é um jogador de área, né? 1,74 m, não é tão alto, não é jogador de cabecear, nada disso, né? Mas é um jogador de muita mobilidade, é um 9 de muita mobilidade, um 9 que ataca espaço. Então é um time que tem essa linha de 4 aí, muito perigosa na frente, tá? Agora, os pontos fracos desse time é o sistema defensivo, né? Um time que toma muito gol de cabeça, tem dificuldades defensivas, principalmente com a bola aérea. Uma pena a gente não ter um jogador alto para cabecear, porque as bolas aéreas para esse time é um problema. E também é um time que dá muito espaço no meio de campo também para a chegada dos times que jogando por dentro. Não dá tanto espaço pelos lados, mas dá muito espaço por dentro o time do Lanús, que vocês estão vendo aí. E lá no jogo na Argentina, com certeza eles vão tentar subir a marcação, fazer uma pressão sem a bola infernal para tentar dificultar a saída de bola do Fluminense. Eu vou colocar aqui alguns números do Lanús também para mostrar um pouco desse time do Lanús. Estou colocando aí na tela as médias desse time do Lanús. Gols na temporada foram 60 até agora. De dentro da área, 27 gols, quase a metade dos gols do Lanús são de dentro da área. De fora da área, 10 gols. Fez 2 gols de cobrança de escanteio para a área. Pênaltis foram 5 gols de 60. Gols de cabeça, 6 de 60. Tem bastante gol de cabeça. Fez 1 de falta. De cruzamentos foram 10. E de contra-ataque, 9 gols. É um time que também faz muitos gols de contra-ataque, como eu falei, porque tem os pontas de velocidade e tem isso como arma, tá? Então tá aí algumas valências desse time que a gente tem que tomar cuidado. Muitos gols fora da área, hein, galera? Muitos gols fora da área. Isso aí tem que ser observado. É um time que chuta muito. O Moreno, que tem 5 gols na temporada, fez 3 de fora da área. É um jogador muito perigoso nesses arremates de fora da área. Gols sofridos aí, foram de cabeça, foram 11 de 47. Ele só pede pro Bahia. Você lembra do Bahia, que a gente falou que tomava muito gol de cabeça e tomou do Fluminense? Então, o Bahia, na temporada, tudo bem que foram mais jogos, foram 57 jogos, e tomou 14 gols de cabeça. Esse time do Lanús tem 11 em 47, ou seja, uma média maior que a do Bahia. Então é um time que toma muitos gols de cabeça.
E de contra-ataque também, ó, 8 gols de 47, é uma boa média de gols de contra-ataque. Além de gols dentro da área, que ultrapassa a metade, tem 34 gols de 47 foram de dentro da área. Ou seja, um time que tem muitas deficiências defensivas. Dá para ver claramente que o Lanús tem problemas defensivos, não é um time tão coeso assim. Então, isso é importante para o Fluminense. O Lanús é um time que tem essas deficiências. E também, para fechar o nosso Resenha Expresso de hoje, eu trago para vocês aqui a provável escalação do Fluminense, que é essa que vocês estão vendo aqui, com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo. E sobre o jogador da relação que eu te mostrou ali, 2 terão que ser cortados. Tá, eu ia esquecendo de falar isso. O Pitaluga é o jogador que vai ser cortado, certo? E a nossa dúvida, a dúvida da imprensa no geral, é quem seria o segundo jogador cortado. Tá? A informação que a gente tem é que está entre Riquelme Felipe e John Kennedy. Então, um dos cortados vai ser o Marcelo Pitaluga e o outro cortado seria Riquelme Felipe e John Kennedy, um absurdo, eu não cortaria nenhum dos dois. Eu cortaria, por exemplo, um dos zagueiros, ou o Manuel, ou um dos zagueiros, ou então o Fuentes, que não está jogando nada, o Guga pode jogar de lateral esquerdo. Eu faria isso, mas o Renato vai optar por Riquelme ou John Kennedy, e eu eu vou dar aqui meu chute aqui. Para mim, quem vai ser cortado vai ser o John Kennedy, tá? Para mim, quem vai ser cortado vai ser o John Kennedy. Parece que o Renato quer espezinhar o John Kennedy. Não sei o que ele quer com isso, mas eu acho que é o John Kennedy que vai ser cortado dessa partida de hoje. Tenho quase certeza que vai ser o John Kennedy. Anota aí que eu vou ficar muito, muito puto, mas é o que eu acho que vai acontecer. E sobre a provável escalação é essa: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo. Na minha opinião, uma boa escalação para o jogo contra o Lanús. Ah, Quintela, mas tinha que colocar a Costa. Galera, é um jogo que a gente vai ter que se precaver mais inicialmente, principalmente no início do jogo. Eles vão subir marcação, vão pressionar alto. É um time que ataca com muitos jogadores, com pelo menos 6 jogadores. Então, assim, os 5 jogadores de meio e o atacante, eles atacam com muitos jogadores no campo adversário. A linha de 4 deles sobe bastante. Então, assim, vai ser uma pressão inicial. A gente precisa ter mais jogadores no meio de campo. Eu acho que a composição com os 3 volantes provavelmente vão jogar em linha, né? E os pontas pelos lados vai dar um pouco mais de sustento defensivo e preenchimento do meio de campo, porque a gente não pode perder o meio de campo nesse jogo. Se perder o meio de campo, complica tudo e o Lanús vai tentar ganhar o meio de campo. Então, eu acho uma escalação coerente para esse jogo. Contra o Bahia, não. Contra o Bahia eu teria ido de Acosta. Mas nesse jogo eu acho uma escalação coerente. Não é uma escalação retranqueira, é uma escalação que dá um pouco mais de preenchimento no meio e um pouco mais de marcação, tá? Para liberar também os pontas. Então eu acho uma boa escalação essa sim, do Renato Gaúcho. Talvez, mas aí não vai fazer isso, eu não jogaria com o Freitas, jogaria com o Ignácio, mas aí é a opção do técnico Renato Gaúcho, tá bom, galera? Então esse para mim, acho uma boa escalação. Hoje o jogo do Fluminense ocorrerá às 9h30 da noite, Fluminense e Lanús. Jogo importantíssimo pra gente, tá? E às 11h30 da noite estaremos aqui fazendo o nosso pós-jogo. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo Resenha Express ou a live que a gente vai fazer mais tarde. Um abraço para vocês, galera. Fiquem todos com Deus. Ah, e só um recado aqui, né, sobre aquela situação do garoto que fez aquela besteira lá. Tô vendo muita gente me criticando. Muita gente não, a maioria tá elogiando, mas gente criticando, dizendo que ele não é coitado. Ele não é coitado, mas ele tem que responder com rigor da lei. Tem que ser denunciado para as autoridades, né, ser processado ou então fazer um acordo extrajudicial para que ele se comprometa ou a pintar um muro em Laranjeiras ou se desculpar publicamente, não sei. Ele tem que ser acionado juridicamente pelo que ele fez. O fato de eu dizer que eu não quero violência não quer dizer que ele tem que passar impune. As pessoas que fizeram coisa errada têm que responder dentro da lei. A gente não deve apoiar a barbárie. Nunca devemos apoiar a barbárie, tá? Foi o que eu falei da frase do Russell Kirk, que é um filósofo que eu gosto, que foram anos e anos e anos, né, para construir uma sociedade civilizada, né? A gente não conseguiu completamente, tem muito incivilizados por aí que matam, que cometem injustiça, mas a gente não pode patrocinar isso. Nós que somos pessoas boas, corretas, a gente não pode nunca patrocinar violência, nunca achar que devemos calar um opositor, né, como aconteceu há pouco tempo com bala, ou espancar uma pessoa que a gente não gosta porque a pessoa foi lá e fez uma coisa errada, que nem esse garoto que chutou o símbolo do Fluminense. Não, violência não é o caminho. O caminho é lei, é a justiça,
né? É isso que a gente tem que procurar fazer. Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui para aqueles que não entenderam o recado do vídeo que eu dei. Violência, não, tá? O caminho é o caminho da lei e da ordem, tá? É isso que eu penso também, tá? Uma lei justa e uma denúncia justa. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.